ao Marcelo Araújo. Vamos passar, então, para a sua experiência. Quer dizer, você conheceu por dentro os desafios de uma organização social na medida em que você foi diretor da Pinacoteca, etc. E agora, como secretário de Estado, você passa o microfone. Tem lá, tá. Como secretário de Estado, você tem aí um conjunto de organizações sociais extremamente significativa na área da cultura. Você poderia falar alguma coisa dessa experiência, dos desafios, por favor? Bom, também boa noite a todos. Também não poderia começar sem deixar de cumprimentar e elogiar o Rubens Naves e todos os colegas dele de escritório por essa importantíssima iniciativa, que eu acho que contribui de uma maneira, enfim, muito fundamental para esse processo de consolidação, né, do modelo de gestão por organizações sociais, que eu acho que é um processo que vem cada vez mais se afirmando na sociedade brasileira como uma alternativa possível e necessária para muitas áreas. Acho que, inclusive, essa grande plateia aí que a gente tem hoje à noite é um primeiro registro, né, quer dizer, da importância que essas discussões, esse modelo assumiram recentemente. Eu queria, na verdade, talvez, Rubens, até começar um pouquinho mais atrás, e aí provocado pelo relato que o ministro Raupp fez, porque, antes de assumir a diretoria da Pinacoteca, eu trabalhei durante 20 anos no Museu Federal, que foi o Museu Lazar Segal, de 1981 até comecinho de 2002. E foi exatamente nesse período que houve a legislação federal, enfim, que foi capitaneada pelo ministro Brescia Pereira, como já foi bem aqui lembrado hoje, a legislação federal que deu início, enfim, a todo esse processo de implantação desse modelo. E eu queria só registrar que, diferentemente do que aconteceu na área de ciência e tecnologia, na área da cultura, quando houve início dessa legislação no âmbito federal, se criou, e a área da cultura, me lembro, participei em muitas reuniões discutindo justamente a possibilidade de adoção desse modelo para a área da cultura, principalmente para os museus federais. Essa foi uma discussão que caminhou, enfim, infelizmente ela talvez não tenha tido a dinâmica necessária para uma rápida implantação, e quando houve justamente, enfim, a mudança de governo, a eleição do presidente Lula, no âmbito da cultura, a adoção desse modelo foi totalmente barrado na área a nível federal. E foi muito recentemente, na verdade, só alguns meses atrás, ou seja, praticamente depois de 12 anos de tempo perdido a nível federal, que o Ministério da Cultura reconheceu a validade e a importância desse modelo, e a ministra Marta Suplicy, uma saudável e elogiosa decisão, adotou esse modelo de gestão como uma solução possível para a gestão da Cinemateca Brasileira aqui em São Paulo, até como uma saída para o impasse institucional que se criou em torno da gestão da Cinemateca. Acho que todos aqui presentes, enfim, conhecem ou acompanharam essa, enfim, infeliz situação aí que se prolongou, acho que do final de 2012 e ao longo do ano passado todo. Então, eu queria só registrar esse contexto a nível federal diferente e saudar, como eu disse, essa decisão da ministra Marta Suplicy, que traz também para o âmbito do Ministério da Cultura, né, portanto, a nível da gestão federal, a adoção desse modelo. Eu tive, como o Rubens já falou, uma oportunidade daí de acompanhar mais efetivamente a adoção desse modelo, já como diretor da Pinacoteca. Quando eu assumi a diretoria da Pinacoteca, em 2002, a Pinacoteca, como todos os outros equipamentos da Secretaria da Cultura, funcionava ainda na administração direta. E, em 2003, eu me lembro, as primeiras discussões para a adoção de modelo que começou a ser implantado na Secretaria em 2004. Nós estamos, portanto, no âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, né, de São Paulo, celebrando esse ano o 10º ano de adoção desse modelo. E eu
Então, tive essa oportunidade, então, como diretor da Pinacoteca, de acompanhar a adoção e passei justamente de diretor no âmbito da administração direta para diretor executivo da organização social, que era a antiga Associação de Amigos da Pinacoteca, que assumiu a gestão, isso a partir de 2006. Então, trabalhei nessa qualidade de diretor executivo da organização social até o início de 2012, quando recebi o honroso convite do governador Alckmin para assumir a secretaria. Então, para mim, realmente foi uma experiência muito interessante por ter, enfim, um pouco, enfim, vivenciado essas discussões, quer dizer, primeiro, a nível federal, apesar, como eu já relatei, do resultado negativo naquele primeiro momento, ou da decisão da não implantação, e depois no âmbito estadual. E na área da cultura, o governo do Estado de São Paulo foi o pioneiro na implantação desse modelo, e hoje nós temos todos os nossos equipamentos, todos os nossos programas geridos por organizações sociais. Nós temos atualmente 23 contratos de gestão com 20 organizações sociais distintas, que, portanto, são responsáveis, como eu disse, por todos os nossos equipamentos. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria ressaltar dessa parceria, que, claro que, como todos vocês podem intuir, a minha posição é de ardoroso defensor desse modelo, é do reconhecimento, primeiro, quer dizer, da importância desse modelo como uma alternativa que permite, na verdade, quer dizer, reforça o papel do Estado na formulação das políticas públicas em determinadas áreas, no nosso caso, na área da cultura, e, ao mesmo tempo, demanda e permite o envolvimento da sociedade civil por meio dessas organizações sociais, e entendendo, inclusive, que cada organização social tem o seu conselho de administração, que é formado, né, quer dizer, por pessoas de notório saber, de reconhecimento, de destaque nessa área, que trabalham voluntariamente, que, portanto, traz para o âmbito dessa discussão e dessa atuação um número bastante significativo, né, quer dizer, de pessoas, e traz, por trás das organizações sociais, quer dizer, toda uma rede de articulação, enfim, com outras associações, com outros criadores, artistas, enfim, proponentes de projetos, ou seja, ampliando, na verdade, a atuação do Estado para uma área no qual essa articulação com a sociedade civil, pelo menos essa visão que eu tenho, ela é mais do que uma necessidade de gestão, ela é, na verdade, uma necessidade fundamental para justamente, quer dizer, promover essa ação e essa presença da sociedade civil em um equilíbrio da atuação do Estado, né? Nós estamos falando sempre, em termos de modelo de gestão para a organização social, naquelas áreas que se reconhecem não sejam de atuação exclusiva do Estado. E eu acho que a área da cultura, mais do que não ser uma área de atuação exclusiva do Estado, é extremamente positivo e benéfico que exista uma atuação da sociedade civil paralelamente e articuladamente com o Estado para justamente o nosso grande objetivo, que é, enfim, a promoção, consolidação, fortalecimento da cultura e o oferecimento de serviços de qualidade para a população. Eu acho, e Rubens havia provocado, pensarmos um pouco, enfim, nos pontos positivos, né, quer dizer, desse modelo. E eu queria, então, trazer um pouco da nossa experiência da Secretaria de Cultura ao longo desses 10 anos, e registrar alguns desses pontos. Eu acho que o primeiro, que foi fundamental, é justamente, quer dizer, a mudança de paradigma em termos de planejamento e de gestão que esse novo modelo coloca para as organizações ou para a gestão na área da cultura. A evolução do sistema administrativo público no Brasil, principalmente tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal, acabou de uma tal maneira, quer dizer, engessando e limitando as possibilidades de gestão, que hoje em dia eu não diria impossível, mas, enfim, é extremamente difícil, no âmbito da administração direta, nós pensarmos em um planejamento mais a médio e a longo prazo. E, justamente, a adoção do modelo de gestão, principalmente com assinatura de contratos de gestão que têm a validade de 5 anos,
trouxe para o âmbito da cultura essa demanda e essa necessidade também, quer dizer, de planejamentos a médio prazo que, pelo menos para a área da cultura, eu imagino que isso possa ser estendido para todas as áreas, mas para a área da cultura é extremamente importante, para não dizer, inclusive, fundamental, e é uma maneira, inclusive, de, quer dizer, de nós escaparmos, muitas vezes, dessas limitações que se colocam para a administração direta, quer dizer, que é da possibilidade de pensamentos unicamente em um prazo muito exíguo, inclusive com ações que acabam sendo ditadas ou delimitadas por orçamentos também que são anuais. Ao contrário, a área da cultura, também como muitas outras, mas a área da cultura tem, em essência, quer dizer, uma perspectiva hoje em dia, inclusive em termos da sua profissionalização, de ações que se estendem durante muitos anos. Acho que todos vocês podem intuir, por exemplo, que a programação da USESP, de concertos ou das exposições de museu como a Pinacoteca, ou como o Museu da Casa Brasileira, ou como o Museu da Imagem e do Som, ou como a programação, por exemplo, da São Paulo Companhia de Dança, são definidos com 2 ou 3 anos de antecedência, trazendo, inclusive, todos os encargos administrativos e financeiros desse tipo de definição prévia. Quer dizer, muitas vezes são obrigações financeiras que têm que ser assumidas com essa antecedência. O que, no âmbito da administração direta, para não dizer que é impossível, é extremamente difícil e, na prática, praticamente impossível. Uma outra possibilidade que também a adoção desse modelo trouxe para a área da cultura foi a possibilidade de formação de equipes altamente profissionalizadas e que, inclusive, respondem a uma demanda da área da cultura, que é de uma revitalização, de uma reciclagem, de uma reatualização permanentes. Uma demanda que encontra, inclusive, uma dificuldade enorme no âmbito da administração direta, que prevê a única possibilidade de contratação por meio de concursos públicos e atendendo toda uma estrutura, né, quer dizer, de carreiras com estabilidade, que, na sua essência, trazem um desafio muito grande justamente para essa demanda de atualização, de substituição, de reciclagem, de profissionalização, que hoje em dia caracteriza, inclusive com todas as imposições e decorrências hoje em dia das novas linguagens, trazem para a área da cultura. Então, a possibilidade que esse modelo oferece para as organizações sociais de formarem equipes profissionais, que obviamente são contratadas por CLT, portanto, obviamente, com todos os direitos assegurados, mas que permitem e abrem perspectivas e horizontes de gestão que vão poder se atuar por uma questão de meritocracia e não simplesmente respondendo a um critério, muitas vezes, de estabilidade, que nós sabemos que, na prática, acabam, em muitas áreas, se configurando como um óbice para o desenvolvimento daquela qualidade. Eu acho que esse foi um ponto extremamente favorável. Hoje em dia, esse conjunto dessas 20 organizações sociais com as quais a nossa secretaria mantém contato de gestão, no seu conjunto, essas organizações têm cerca de praticamente 1.800, 1.900 funcionários. Hoje em dia seria absolutamente inviável pensar que esse conjunto de funcionários, com a qualidade, especialização e a competência que eles têm, pudessem ser contratados por meio de concursos públicos pelo Estado, inclusive com as remunerações que eles recebem, que são aquelas remunerações de mercado e que são necessários para justamente ter uma capacidade de atração para manter esses profissionais à frente dessas organizações e poder, obviamente, desenvolver os programas e os projetos com a qualidade que eles têm feito. Marcelo, a gente volta tudo, mas eu queria que você falasse um pouco. Tudo bem com os órgãos de controle? Bom, esse era o meu ponto final. Eu estava querendo ter a primeira apresentação, os lados positivos. Não sei se a gente teria uma segunda chance. A gente volta depois. Tá, então, olha, o meu ponto final, o segundo momento, que eu ia justamente contrapor a uma série de pontos positivos que eu comecei a elencar, é que justamente eu vejo, e nesse sentido eu acho que a atuação de escritórios como o do Rubens se torna cada vez mais fundamental, que eu acho que o grande desafio hoje em dia para o modelo de gestão não é mais ainda aquela resistência ideológica que durante algumas décadas, ou pelo menos durante alguns anos, esse modelo enfrentou, ou mesmo o desconhecimento por parte de vários outros, enfim, organismos,
mas é, sim, uma atuação, hoje em dia, absolutamente constante dos órgãos de controle e que vem, a cada momento, construindo, né, quer dizer, limites e tentativas de regulamentação que correm cada vez mais o risco de inviabilizar esse modelo. Muito rapidamente, e por volta, acho que foi também 2000 e talvez 2002 ou 2001, eu participei, se não me engano, inclusive foi aqui nesse mesmo auditório, de um debate no qual o Anastasia estava presente, o ex-governador de Minas, acho que o atual ainda governador de Minas Gerais, né? E o Anastasia havia trabalhado com o ministro Bresser Pereira no Ministério da Administração na formulação de toda essa primeira legislação. E o Anastasia, nessa oportunidade, apresentou enfim, uma descrição, e ele usou uma metáfora que muitos daqui conhecem, porque na secretaria eu me reporto a isso frequentemente, que é o meu pesadelo permanente, não só dormindo, muitas vezes eu tenho esse pesadelo acordado, que ele falava que o Estado, no Brasil, ao longo dos últimos 50 anos, ele procurou uma série de modelos que permitissem justamente uma maior autonomia, flexibilização da administração. Então, nos anos 50 e 60 foram as fundações públicas, depois nos anos 70 e 80 as empresas de economia mista, e que o Estado, qual como um pêndulo, quer dizer, ele lançava, né, esses espaços para longe de si, e depois, como essa dinâmica inexorável do Estado, ele vai chamando esses espaços de volta por meio, né, quer dizer, de legislações, muitas vezes sutis, outras não tão sutis, mas que procuram justamente, quer dizer, trazer esses espaços de autonomia e flexibilização de volta para o âmbito do Estado. E, no caso, tanto das fundações públicas como das empresas de economia mista, foi exatamente o que aconteceu. Tanto que, hoje em dia, apesar da terminologia, elas acabam funcionando, na prática, como administração direta. E eu acho que nós estamos, hoje em dia, enfrentando este grande desafio em relação ao modelo de gestão por organização social, que é a atuação dos órgãos de controle, que tem, claro, que nesses últimos anos se aprimorado bastante, mas que, um pouco dentro dessa dinâmica inexorável do Estado, colocado cotidianamente limites, limitações que trazem esse risco de paralisação do sistema. Então, eu acho importantíssimo que a gente possa estar atento e, em conjunto, possamos, enfim, né, quer dizer, discutir e garantir a continuidade desse modelo, que, na nossa avaliação, é absolutamente fundamental. Obrigado, Marcelo.